E aí, pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo curto, tá? É para explicar a atividade avaliativa número 4, atividade necessária. Quem estiver vendo de forma aleatória no YouTube, é um vídeo da disciplina de manutenção de fontes, do curso de manutenção e suporte informática do IFRN Campus Natal, Zona Norte. E esse vídeo é para explicar a atividade de identificação de componentes. Você pode ver aqui, atividade AN04, identificação de dispositivos eletrônicos. Mais especificamente, os dispositivos não semicondutores, né? São chamados de dispositivos passivos, de forma geral. Eu chamo de dispositivos diversos, porque você tem vários tipos de dispositivos, né? Alguns são acumuladores, como capacitor, tem a parte de proteção, então é uma gama muito variada de dispositivos eletrônicos. A parte de semicondutores vai ser outra atividade que já vai ser lançada, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já foi lançado, que é um tipo para identificar semicondutores. Então, divido claramente os semicondutores em uma categoria e os outros em outra para a gente fazer essas atividades. Também ficaria muito pesado a gente fazer a identificação de todos os dispositivos de uma vez só. Então, por isso que a gente secciona em duas partes. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos componentes que a gente viu. Por que a gente faz isso? Porque fazer essa identificação? Porque a gente precisa ter uma equivalência de componentes para eventualmente você substituir um componente. Então, às vezes você precisa substituir um componente e você precisa saber se um componente é equivalente ou não, porque você não encontra no mercado, ou às vezes na sua sucata, o mesmo componente, especificamente, do mesmo jeito. Então, você precisa saber quais são as principais características que permitam você fazer a substituição. Então, que fique bem claro que essa atividade ela é voltada especificamente para a parte de manutenção, certo? A parte de manutenção eletrônica, mais especificamente nessa disciplina na parte de manutenção de fontes. Cada componente tem várias características, sendo que a gente vai analisar aqui apenas as características necessárias para a manutenção. Como a gente vai ver em alguns componentes aqui, algumas características elas são mais relevantes para projetos. Então vamos lá, eu coloquei aqui alguns componentes para vocês, principalmente resistores e capacitores, são a maioria. A gente também tem termistor, varistor. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Vou aumentar o zoom aqui para ficar, desde que não invada a minha câmera. E vamos lá. A gente começa com um resistor, tá? Então quais são as principais características de um resistor que a gente precisa para a manutenção dele? A gente precisa saber qual a resistência, obviamente, que é dada em ohm. A gente precisa saber qual a tolerância, isso é importante também você saber. E a gente precisa saber também a potência dele, que a potência dele vai dizer qual é a corrente máxima que ele aguenta. Ele vai dissipar calor, né? O resistor ele é um componente passivo que transforma energia elétrica em energia térmica, né? Efeito Joule, chamando. Então, a gente precisa saber qual a potência que ele consegue dissipar para poder fazer substituição. Ele não pode substituir um resistor de 1 watt ou resistor de 1/4 de watt ou de meio watt. A gente tem que substituir por um da mesma potência ou maior. Obviamente, a resistência ela tem que ser a mesma. Então, dependendo da função do resistor, você não pode alterar a resistência dele. Depende muito de que parte do circuito ele está. Se ele estiver limitando corrente, você pode até aumentar um pouco, botar uma resistência um pouco maior, tá? No mesmo nível, muito parecido. Agora, se ele estiver polarizando o semicondutor, se ele estiver trabalhando com divisão de tensão para você colher uma tensão naquele ponto, aí não, você não pode substituir por um de resistência diferente. Então você tem que substituir por uma diferença igual. Então, via de regra, a gente substitui por resistência igual. Capacitor. E quais são as características principais que a gente precisa de um capacitor, tá? E o capacitor a gente precisa da capacitância, obviamente, né? Então, que é dada em farad, ou né, picofarad, nanofarad, microfarad. Então, normalmente são unidades muito pequenas de capacitância. Mas a primeira característica que você precisa saber obviamente, a capacitância. Outra característica que você precisa saber do capacitor é a tensão que ele suporta. Esse aqui não é um vídeo de definição, de explicação de como funcionam os componentes, é apenas de identificação, mas eu vou deixar para vocês como material complementar um material do projeto Lixo, que é um projeto que eu coordeno, um projeto de extensão, e nele a gente está construindo muitos vídeos explicando
como funciona internamente os componentes. Então, vou deixar como material complementar. Se você quiser dar uma olhada lá no Projeto Lixo, você pode me seguir lá no Instagram, @elixo_frm. Nos siga lá, que lá você tem um link direto para o canal no YouTube. Então, capacitância, tensão. Como eu estava dizendo, você tem as placas e o dielétrico. Se a tensão for maior, você vai ter vazamento de tensão. Aí esse capacitor vai se danificar. Então, você não pode colocar um capacitor que tem uma tensão maior. Então, na hora de você substituir um capacitor por outro, ele, dependendo da função dele no circuito, você tem que manter a mesma capacitância, mas você pode colocar uma tensão maior. E outra característica que a gente precisa também do capacitor, no mínimo, é o tipo, né? Você precisa saber que tipo é. Se é um tipo de poliéster, se é um tipo de cerâmica, se é um capacitor eletrolítico, se é um capacitor de tântalo. Então, você precisa saber o tipo do capacitor. Então, são pelo menos essas três características do capacitor. Esse também é um capacitor aqui embaixo, tá? Para os termistores, por exemplo, e os varistores, você não consegue identificar o código dele de cara, olhando para ele. Diferente do capacitor, que ele tem um código, o varistor você tem que procurar o datasheet. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem o TVR 271, né? 07271. Eu vou dar uma olhada agora no datasheet dele, tá? Então você coloca TVR 07271 e a palavra datasheet. Datasheet é folha de dados em inglês, tá? Folha de dados. Então procurei aqui TVR 271, datasheet, e você vai encontrar em vários fabricantes, tá? Então vou procurar aqui nesse segundo e dar uma olhada ver se eu consigo acessar o datasheet dele. Tá aqui o datasheet, aparentemente. Ó, tá vendo? É um TVR série, é um varistor de óxido metálico, no caso aqui de óxido de zinco, né? E vamos dar uma olhada nele aqui. Tem vídeo também na internet explicando como é que é a construção dele. A gente também vai construir no projeto um vídeo explicando como é a construção física dele para poder ele, ter essa variação. O que é um varistor? Né? O varistor é um dispositivo que ele varia a sua resistência de acordo com a tensão. Quanto maior a tensão, menor a resistência. Com isso, ele vai dar uma fuga de corrente, né, e proteger o circuito, porque essa corrente vai passar por ele em vez de passar pelo resto do circuito. Então, ele é um dispositivo de proteção. Então, está aqui o datasheet dele. O datasheet tem muitas informações. Esse datasheet, normalmente, de varistor, ele vem vários tipos diferentes de varistor. Então, você pode ver aqui que ele tem o TVR 180 e por aí vai. E cada um deles tem várias características. A gente precisa de algumas características para poder fazer a substituição. É isso que a gente vai ver. Vou pegar especificamente o que a gente estava trabalhando na identificação, que é o TVR 07271. Pronto, chegamos na família do 07. Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. A gente vai ver quais são as características importantes aqui. A característica importante de um varistor, deixa eu marcar aqui para a gente ver, são essas aqui. Ó. A tensão do varistor, que é a tensão do trabalho dele, tá? Também é importante você saber qual é a tensão máxima permitida, que é essa daqui, ó. Ou seja, ele tem a tensão do trabalho, tem a tensão máxima permitida e a tensão máxima de ruptura, tá? A tensão de surto dele, que é a tensão de ruptura, que é essa daqui. TVR 271 é esse aqui, ó. Ah, essas são as características dele, TVR 271. E as características dele são: a tensão do trabalho dele é 270 volts, tá? 270 volts. A tensão máxima permitida dele em AC, né? 175 em AC RMS, né? Que a gente diz que RMS é o valor eficaz. 175 volts, se for tensão DC, 225. E a tensão de ruptura dele, né? É 455 volts. Então, essas são as características principais, tá? Que a gente precisa. Então, essa é a tensão do varistor. Outro componente que a gente precisa saber também é o termistor. Então, vamos dar uma olhada aqui no termistor, que é o próximo, tá? Tem dois termistores aqui. Você tem o 5D09, os dois são 5D09, muda o fabricante. Tá? Então, vou dar uma olhada no NTC 5D09. Substituir aqui, vou deixar a palavra datasheet. Vou substituir só NTC 5D09, ele já aparece aqui como opção. Vamos dar uma olhada no termistor, tá? Ele já aparece algumas imagens aqui, você tanto pode olhar o PDF como pode olhar as imagens que já aparecem. Então, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, que ela já aparece com o que a gente quer. Tem outros aqui,
para poder a gente conseguir ver tudo numa tela só. O que é que a gente precisa observar no termistor? Então, esse aqui é o termistor que a gente está procurando, a informação, é o 5D9. A gente já viu que a primeira parte dele, a gente já viu que a primeira parte dele é a resistência à temperatura ambiente, né? Então, você pode observar aqui que ele considera a temperatura ambiente como 25 graus, tá? Então, você tem aqui a resistência à temperatura ambiente, e a resistência dele é 5 ohms, tá? É dada em ohms. Então, 5 ohms. Outra coisa que a gente precisa saber é a corrente máxima, né? Que ele aguenta. Então, a corrente máxima dele é 3 amperes. Você vai observar aqui que é dada em ampere, a unidade. E outra coisa que você precisa saber dele também, a resistência que ele vai apresentar. Então, a resistência que ele vai apresentar na corrente máxima e, obviamente, na temperatura máxima também vai ser 210 miliohm, né? Esse aqui, o valor aqui é dado em ohm, então é 0,210 ohm, que dá 210 miliohm. Fusível, né? Tá? Esse aqui é um microfusível, né? Que é um fusível pequenininho, é um fusível com encapsulamento pequenininho. Ó. A principal característica dele é a corrente, que é 4 amperes, é um fusível de 4 amperes, e ele é um fusível. Então, você tem que dizer que ele é um fusível. Nessa primeira parte aqui, você tem que dizer qual é o tipo de componente. Você tem que dizer que é um fusível componente. Mais especificamente, esse aqui é um fusível pequeno, fusível micro, físico, encapsulamento de plástico, então depende muito da sua pesquisa, tá? Então, vamos lá. E a tensão dele, que é 250 volts. Então, você já tem as duas principais características. E a outra característica é o tipo, né? Que é um fusível tipos fusíveis. Você consegue ver alguns tipos de fusíveis aqui. Esse mais comum aqui é o fusível de vidro, tá? Fusível de vidro. Você tem também esse aqui que é fusível de lâmina, né? Você tem fusível de lâmina. Então aqui você tem os fusíveis com encapsulamento plástico, né? Esse aqui é o fusível que ele chama fusível de plástico. Tá? Fusível de plástico. Então, fusível, tensão, corrente, tipo. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro que a gente... Todo fusível aqui, ó, que você pode olhar. Ver se tem algum outro tipo. Capacitor eletrolítico. Capacitor é a mesma, capacitor, tá? Capacitância, tensão e tipo. Aqui é o outro varistor, a mesma coisa. Tensão de trabalho, tensão de ruptura, tensão máxima permitida. Aqui é outro capacitor, tipo, tensão e capacitância. Outro capacitor. Aqui são resistores, né? Resistores, já falei, a resistência dele, a tolerância e a potência. São esses componentes que eu preciso que vocês façam e coloquem as principais características dele. Boa sorte, bom trabalho.